fazendo essa leitura conosco. Provérbios 14, versículo de número 12, é muito conhecido. Eu creio que a maioria dos cristãos conhecem esta passagem e esse versículo em especial, que diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Eu prefiro a outra versão que diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao fim deles são caminhos de morte. Eu quero orar mais uma vez. Pai querido e Deus poderoso, foi lida a tua santa palavra. Palavra esta que é poderosa para repreender todo mal. Palavra esta que é poderosa para gerar vida, para gerar temor, para gerar santidade, para gerar no coração do homem uma comunhão. Por isso, Deus, que o Senhor possa trabalhar em cima de tudo aquilo que foi pregado por nós através do teu Espírito para a sua igreja. Fala conosco de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O tema dessa mensagem: caminhos minados. E estaremos trabalhando com alguns caminhos escolhidos pelo homem. São tantos, a gente vai falar apenas de alguns. Da soberba, caminho da idolatria. Mas hoje nós estaremos falando de alguns que, na verdade, são caminhos de morte, caminhos minados. E a Bíblia fala sobre alguns deles. E a gente vai acompanhar a luz da Bíblia para que você possa verificar a veracidade de tudo quanto é dito. Não haverá cogitações, nós não estaremos aqui adaptando a palavra para que você possa verificar ou não. A gente vai falar a palavra como ela é, a fim de que você possa acordar caso esteja vivenciando uma postura diferente, né? A Bíblia aponta alguns caminhos de morte, e nós vamos falar do primeiro deles, que é o caminho do comodismo. Comodismo a gente pode compreender como a morte da mente, uma mente preparada por Deus para pensar, para raciocinar e para decidir, que por causa do comodismo estagna. Quem vive no comodismo se recusa a pensar. Um filósofo francês chamado René Descartes, ele disse: penso, logo existo. Porque Deus nos deu, queridos, uma capacidade de raciocinar, de pensar. E no mundo sempre houve aqueles que são chamados massa de manobra, que não pensam, apenas fazem o que falam. O comodismo te impede de meditar na palavra, o comodismo te impede de compreender a palavra, e por isso se toma atitudes que vão gerando a morte da mente. E a nossa mente, ela é viva. A nossa mente é o campo de batalha que Deus preparou para que nós vençamos. Antes de vencermos uma batalha campal, nós vencemos uma batalha intelectual, uma batalha mental. O Senhor disse: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Ele disse: olha, diga ao fraco, eu sou forte. Isso é coisa de mente, é coisa mental. Você precisa afirmar para você
vai deixando de acreditar. E o comodismo tem alguns braços, tem alguns afluentes, algumas ramificações. E estaremos falando de alguns que certamente você já ouviu ou conhece. O comodismo, ele tem um braço chamado amanhã eu faço. Tem tanta coisa para ser feita hoje, tem tanta coisa para ser feita agora, mas amanhã eu faço. O comodismo sempre deixa as pessoas estagnadas. Aquilo que poderia ser feito agora, ele diz que vai fazer amanhã, e assim ele vai postergando isso até que nada é feito. O comodismo gera preguiça mental e uma preguiça física. Outro braço do comodismo é assim tá bom, afinal podia ser pior. Uma tragédia, um problema chega e ele entende, podia ser pior, tá bom, quando na verdade o Senhor não quer que nós ajamos assim. Todo problema foi feito para ser enfrentado de frente. O problema óbvio, tá bom, não, vamos trabalhar para mudar isso. Deus, ele trabalha conosco no campo individual, não é meramente coletivo. Para cada um de nós Deus dá um dom, para cada um de nós ele faz um chamado, para cada um de nós ele põe uma diretriz, e nós precisamos compreender isso. Tudo que porventura de errado aconteça não está bom, vamos trabalhar para reverter o quadro, porque isso é o braço do comodismo. Outro braço do comodismo é: tem tanta gente sofrendo, muito mais do que eu. Olha que coisa interessante. Fato é que as pessoas sofrem no mundo, e o meu sofrimento, eu preciso trabalhar em Deus. E a maioria das pessoas, por causa do comodismo, aceitam o seu sofrimento, porque tem alguém sofrendo mais do que ele. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Deus, ele estabelece o começo, o meio e o fim das coisas. E no campo individual, o relógio não caminha na mesma batida. E quando alguém está chorando hoje, alguém que chorou ontem está rindo agora, porque o dia da vitória dele chegou. É preciso compreender que Deus não vai tratar com você por causa do outro, ele trata com você por sua causa. Você é um ser único na imensidão do mundo, e Deus vai trabalhar conosco. Deus trabalha conosco também no campo individual. O comodismo procura fazer com que a gente se conforme com algumas coisas que Deus estabeleceu que nós devamos lutar para reverter. Outro braço do comodismo: deixa isso quieto, o problema está ali, e ele não quer se envolver, sendo que ele pode resolver. Às vezes é questão de tomada de atitude. E o comodismo é um campo minado, porque aquele que por ele é absorvido acaba perdendo a essência daquilo para o qual Deus o chamou. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu final não é o melhor, é caminho de morte. Às vezes o problema aparece e Deus te chamou como um solucionador de problemas. Deus não chama ninguém como acrescentador de problemas, ou aquele que gerencia problemas. Deus te chamou para solucionar, e nós só solucionamos problemas se nós contarmos com o Senhor. Salmo 28, versículo 7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele eu fui socorrido. O comodismo me impede de buscar essa ajuda. Por isso, um dos campos minados
que muitos entraram e não conseguiram sair, ou quando saíram sequelados, porque o campo minado foi feito para explodir e detonar aquele que nele pisa. Alguns morrem nesse campo minado, outros conseguem sobreviver, mas sequelados. A ideia de Deus é que você se levante, é que você compreenda que Deus não te deu um espírito de covardia, Deus te deu um espírito de autoridade, um espírito para repreender serpentes e escorpiões. E se você comer alguma coisa mortífera, não te fará mal algum. Sabe por quê, querido? Porque o Espírito de Deus é um espírito proativo, não é um espírito degenerativo. Por isso, nessa noite, se você de alguma forma adentrou nesse caminho do comodismo, e perceba bem, pessoas que estão ao teu lado veem isso, sabe, às vezes eu ouço muitos relatos de homens que não resolvem nada dentro da sua casa. A mulher, na verdade, às vezes é que resolve tudo. Na verdade, o comodismo chegou ali. Seja proativo, porque Deus vai trabalhar com você e grandes coisas o Senhor fala. É um campo minado, é um caminho perigoso. Deus não chama homens acomodados. Deus chama homens, e eu estou sendo de gênero, homens, mulheres, jovens, crianças. Deus, quando chama, Ele chama para que você produza, para que você faça a diferença no seu trabalho, na sua casa. Eu estava falando para o rapaz que trabalha comigo, que é um excelente ajudante. Eu dizia, conversando com ele, eu falava: rapaz, se você for faxineiro, seja o melhor faxineiro que a empresa tenha. Me recordo de um diácono que já deve ter partido para o Senhor, porque há 20 anos atrás ele já estava beirando os 70 anos. E na igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, todos aqueles que ingressaram na carreira espiritual com ele eram presbíteros, evangelistas e pastores. Ele foi levado ao diaconato e nunca saiu do diaconato. Seus pares, os seus amigos e irmãos galgaram alguns degraus, se tornaram pastores, missionários, evangelistas. E alguém questionou aquele diácono idoso se ele não tinha vergonha, ou se aquilo não incomodava dele ainda ser diácono. A resposta daquele irmão foi algo simplesmente fantástico. Ele disse o seguinte: eu não nasci para ser pastor, não nasci para ser evangelista, e não nasci para ser presbítero, eu nasci para ser diácono. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, disse ele: procura nessa igreja um diácono melhor do que eu, você não vai encontrar. Ele não falou com soberba, ele falou com propriedade. Entenda isso, o comodismo impede você de ser alguma coisa, mas quando você não tem o comodismo, aquilo que você é para a glória de Deus. Você toma posse daquilo com autonomia e autoridade. Caminhos minados te impedem de compreender isso. Se você é pai, seja o melhor pai que seu filho possa ter. Se você é marido, seja o melhor marido. Se você é esposa, seja a melhor esposa. Faça com que o espírito do comodismo nunca encontre lugar na sua vida. Outro campo minado que nós, antes de falar do outro campo minado, olha o que Deus diz para nós acerca disso. Romanos capítulo 12, versículo 2.
Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis, não vos acomodeis, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Entenda, comodismo é morte da mente. Uma mente proativa passa a ser uma mente desgastada, improdutiva. E o apóstolo diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é o que Deus diz para nós acerca do comodismo. O outro braço, o outro caminho que gera morte, caminho minado, é o caminho da autossuficiência. A autossuficiência é a morte do convívio social. O ser humano não foi feito para viver isolado. O ser humano não foi feito para ser independente. Todos nós precisamos uns dos outros. Mas a gente, no século atual, o que a gente encontra são pessoas que dizem que não precisam um do outro, sabe? Um dos braços da autossuficiência é justamente isso: eu não preciso de ninguém. Enquanto a Bíblia diz que melhor é ser dois do que um. A Bíblia fala assim: olha, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. A autossuficiência nos leva a acreditar que nós não precisamos de ninguém. Isso é um dos braços terríveis da autossuficiência. Eu não preciso de ninguém, eu me basto. E quantas pessoas adotaram isso, reafirmaram isso para si mesmo, e o tempo passa e um dia ela percebe que não é bem verdade, aí já é tarde, porque ela afastou de perto de si todas as pessoas que poderiam ser para ela um braço amigo. Outro braço da autossuficiência é: eu não preciso de ir à igreja, eu já tenho Deus. Esse é um braço perigoso. Quantas pessoas resolveram servir a Deus em casa? Eu não preciso de igreja, eu já tenho Deus. Essa é uma afirmação satânica que o inimigo trabalha para incutir na mentalidade das pessoas. Eu não preciso ir para a igreja. Por quê? Porque na igreja ele vai perceber que ele precisa, e como ele é autossuficiente, ele também não gosta de ajudar, e ele vai perceber que pessoas precisam dele. Olha que coisa interessante, Salmo 122. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele diz assim: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, e sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Eu não preciso ir para a casa de Deus, sabe? É um braço terrível. Muitas pessoas dizem assim: eu não preciso de nada, eu já tenho tudo. Outro braço da autossuficiência. Lucas capítulo 12, no versículo 15, nós vamos encontrar uma parábola muito conhecida.
que é a parábola do rico insensato. E o rico insensato, ele diz assim: Jesus fala assim no versículo 16, e lhes proferiu ainda uma parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Verso 19 diz assim: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Eu não preciso de nada, eu já tenho tudo. Deus diz assim no versículo 20: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim será o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Nós sempre precisaremos um do outro. Sempre precisaremos de auxílio. Ninguém é tão forte que não precise de uma ajuda. Sabe, quando um homem se torna autossuficiente, ele se rebela contra o projeto de Deus para a sua vida. Ele faz o seu próprio projeto, que é liberdade de vida só para si. O projeto de Deus não é assim. O projeto de Deus é que nós tenhamos amigos e irmãos, porque a gente precisa. Um dia estaremos tristes, um dia estaremos infelizes, um dia passaremos por uma adversidade terrível. E felizes são aqueles que têm amigos e irmãos, que entende, que depende e que precisa do outro. Veja o que Jeremias capítulo 17 verso 5 diz. Deus falando sobre a questão da autossuficiência. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O autossuficiente, ele já fez da carne o seu braço forte. Ele confia no homem, no caso ele mesmo. Porque é autossuficiente, não confia em outros, mas confia em si. Entenda vocês uma coisa. Deus diz assim: este homem, ele é maldito, porque faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Já dissemos que o projeto de Deus é sermos mais que um. E o homem que é autossuficiente, ele se rebela contra esse projeto. João capítulo 15 verso 5 diz assim: eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O autossuficiente não depende de Deus. O autossuficiente, ele já tem tudo que precisa. Veja o rico insensato dizendo: eu já possuo muitos bens, come, bebe, regala-te minha alma. Entenda você que Deus está nos chamando a sair desse campo minado que é autossuficiência. Tem pessoas que nunca se dobram a um abraço, nunca se dobram a estar se colocando numa situação de inferioridade junto ao seu próximo, como se isso fosse vergonhoso. A Bíblia nos ensina: considerai os vossos irmãos superiores a vós mesmos. O autossuficiente não considera ninguém superior a si. Romanos capítulo 12, verso 5 diz que somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. É um braço terrível, é um campo minado. Eu particularmente procuro produzir na minha vida o sentimento de que eu preciso de ajuda sempre.
tenho, ou acho que tenho controle da situação, eu percebo que isso pode ser uma ilusão. Sabe? Esse é um braço terrível e um campo minado. Saia desse campo chamado autossuficiência. Outro campo terrível e perigoso, e talvez o mais perigoso de todos, é o pecado. Um campo minado com minas poderosíssimas, capazes de destruir famílias, ministérios, projetos e homens. O pecado é a morte espiritual. Ele gera morte espiritual. E a prática corriqueira do pecado leva a mente ao crematório espiritual. 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Cauterização é queimar. Algumas feridas, elas são curadas com fogo, se cauteriza. E o pecado cauteriza a mente acerca das verdades de Deus, queima, e as pessoas acabam praticando de uma maneira que o pecado parece que não tem peso, que o pecado parece que já não tem mais responsabilidades e nem consequências. E a mente é como se estivesse sendo levada ao crematório espiritual. Um dos braços terríveis do pecado que muitos praticam é: isso não dá nada não, é normal. Quando você reveste a tua vida de santidade, quando você busca a presença de Deus, toda a prática do pecado, ela é instantaneamente notificada na tua mente e no teu subconsciente. Toda vez que você erra, você é automaticamente notificado que você está errando. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus que habita na sua vida, ele se agita. Porém, quando o pecado passa a ser uma coisa corriqueira, a gente já não consegue mais ouvir os avisos de Deus. A gente já não consegue mais sentir o toque do Espírito Santo. E aquilo que um dia nós repudiamos, nós abominamos, a gente passa a dizer: isso não dá nada não, é normal. Até que, veja bem, no livro de Juízes fala sobre a história de um homem chamado Sansão, nazireu, homem chamado, consagrado para servir ao Senhor, e Deus estabeleceu para ele algumas regras que ele cumpriu durante toda a sua mocidade, até que começou a praticar o que não era bom. No primeiro momento, querido, Deus não deixa de usar a pessoa. Às vezes a pessoa, bom pregador, tem dons de visão, revelação, e ela peca, e o Espírito Santo não sai dela, porque o Espírito Santo entende que pecar é uma consequência da nossa humanidade. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, e se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos e não há verdade em nós. Se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Só que o Espírito Santo vai falar para a gente: você errou. Quando nós não demos voz, não demos ouvidos à voz de Deus, a gente começa a praticar sequencialmente, até que a mente é cauterizada
um dia nós passamos a adorar, ao ponto de dizer, isso não dá nada não, é normal. Sansão descobriu a duras penas que não era normal. No dia em que ele invocou a presença de Deus, ele tentou usar o talento e o dom que ele tinha, e não foi possível, porque o Espírito Santo se retirara dele. Primeira artimanha, a primeira mina que Satanás lança através do pecado na vida do cristão é tirar de nós a presença de Deus. Um homem sem a presença de Deus, ele se torna marionete na mão de Satanás, principalmente aqueles que já provaram da formidável graça e glória de estar cheio do Espírito Santo. Outro braço terrível, ninguém vai ver, é o braço do pecado, é outra mina que Satanás lança, ninguém está vendo. A Bíblia diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. A Bíblia diz que Deus tem os seus olhos como chama de fogo e Ele vê todas as coisas. Ninguém vai ver. Ou uma frase muito comum por aí, é dita, né? Que os olhos não veem, o coração não sente. Sabe? É preciso que nós entendamos que na nossa caminhada há caminhos que parecem bons, mas o seu fim não é o melhor. Campos minados, caminhos minados. Eu me recordo que no ano de 1989, militar, estávamos ali em Jericinó, em treinamento, e eu fui cavar uma trincheira. Trincheira é um buraco que o soldado fica dentro dele se protegendo da vista do inimigo, e a brigada ele pode contra-atacar e atacar. Enquanto eu cavava aquele buraco com a aparência de uma cova, para que aqueles que não sabem compreendam, eu bati em algo metálico, e quando eu observei, era o que nós chamávamos de tijolo quente, ou seja, era um obus, tipo um torpedo, e ele estava ativo. Eu não vou dizer que foi sorte, porque eu entendo que Deus, quando tem um projeto na nossa vida, Ele nos guarda de coisas que poderiam ser fatais. Aquele projetil foi retirado e foi constatado que ele estava ativo. Se eu tivesse batido na ponta, ele teria explodido. Entenda, queridos, campos minados, eles foram feitos para destruir. Ninguém planta uma mina para construir. A ideia é destruir. Satanás, ele tem posto sim minas no território em que, entenda isso, Satanás nunca vai colocar uma mina no território onde Deus opera. Porque no território onde Deus opera, você anda. Ele vai colocar a mina em um caminho atrativo. Ele vai tentar buscar com que você desvie os seus olhos dos caminhos do Senhor e procure um caminho alternativo. E é neste caminho alternativo que ele coloca das minas para destruir a tua vida, para destruir a tua alma e para interromper o ministério e o projeto que Deus estabeleceu para você. Ninguém vai ver, Deus está vendo. Sabe quem não vê? É quem resolve pegar um caminho diferente, porque esse estará cego. Assim como Sansão ficou cego, esse também estará cego. Outro braço terrível do pecado se é por amor, não é pecado. Alguém já deve ter ouvido essa frase. Para tentar validar atitudes, relacionamentos, sejam eles homossexuais, sejam relacionamentos fora do casamento, se é por amor, está valendo.
versículo 15, diz assim para nós, um texto muito conhecido, que diz assim, versículo 15: não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa com a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se é por amor, não é pecado. Ele diz: não ameis o mundo e nem as práticas mundanas, porque tudo que há no mundo não procede de Deus. Então são campos minados que muitos têm entrado. Eu conheço jovens que frequentam a igreja, mas que são fãs e não tem vergonha de colocar isso nas suas redes sociais, de grupos que são voltados à prática de lesbianismo, de grupos voltados à prática de uso de drogas, de grupos que ministram através dos seus vídeos, ações que agridem o Espírito de Deus. Eles não conseguem entender que as coisas do mundo são uma agressão para Deus. Deus está dizendo: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Tem muita coisa no mundo aí, querido, atrativo, chamativo. O cantor já falecido, que só os crentes antigos conhecem, chamado Jair Pires, tinha uma canção que dizia: o pecado não dói, o pecado não dói. Porque se o pecado doesse, muitos não pecariam. Mas na verdade, irmão, o pecado é bom, o pecado é gostoso, o pecado é prazeroso, mas leva para o inferno. E se leva para o inferno, não é para mim, não é para você. Ninguém, quando peca, sente dor por estar pecando. Geralmente se peca porque tem prazer naquilo. A dor vem depois. É como, querido, a pessoa que recebe um cartão de crédito de valor ilimitado. E se é ilimitado, eu posso comprar o que eu quiser. Então eu vou ali e compro algo de valor exorbitante. Que maravilha, chegou. Coisa gostosa, queridos, é quando a gente está em casa e o carro do Sedex para e aquele bem que você comprou chega, né? Coisa gostosa. Como eu gosto de comprar. O problema todo é que comprar tem que pagar. A fatura chega. E quando a fatura chega, que são elas. Se não pagar, o credor vai bater na porta. E às vezes o credor, ele não é compassivo, ele não é longânimo, ele não é misericordioso. É assim, querido, o pecado é uma fatura, ou melhor, é um cartão de crédito, de valor ilimitado. Pode comprar o que quiser, faz o que quiser. Eu me recordo que um belo de um dia eu estava conversando com alguns amigos e de repente alguém falou assim, não cristãos, e ele disse: sabe por que eu não quero ser um cristão? E eu disse: não, gostaria de saber. Ele disse: porque eu gosto de ser livre. Eu falei: livre? Eu gosto de ser livre. Cristão é preso, não pode nada, não pode fazer nada. E é naquele dia, queridos, tomado pelo Espírito Santo, porque somente pelo Espírito Santo alguém poderia agir como eu agi, guiado por ele. Eu disse: se eu provar para você que eu sou livre e você é escravo,
E você vai concordar comigo e dizer para os que aqui estão: sim, eu sou escravo e você é livre. Eu vou provar para você agora e você vai concordar comigo. As pessoas abriram, como quem dissesse: quero ver como é que ele vai sair dessa. Porque ele pode falar o que quiser falar e a pessoa dizer: eu ainda discordo de você. E ele disse assim: vamos lá. Eu falei: veja bem, você conseguiria deixar de fumar agora, no estalo, dizer: eu nunca mais ponho um cigarro na minha boca? Só peço a sua sinceridade, eu disse para ele. E ele coçou a cabeça e disse: caramba, largar o cigarro agora e nunca mais fumar? Eu falei: é, você consegue tomar essa decisão agora? Ele disse: assim não dá, eu fumo há tanto tempo. Ele fumava 2 carteiras de cigarro por dia. E quando ele disse que não dava, eu... ponto. Falei: você consegue deixar a sua bebida de lado agora? Nunca mais? Ele disse assim: pô, aí tu tá jogando pesado, largar a minha cervejinha de final de semana? Não dá, assim não, eu vou precisar de mais tempo. Aí eu... ponto pra mim. E eu disse pra ele: você conseguiria ser fiel à sua esposa? Você diz que é pegador, que pega geral. Você conseguiria ser fiel à sua esposa e largar as mulheres que você diz que tem na rua? Aí ele deu uma gargalhada sonora e eu glorifiquei a Deus por aquela gargalhada. Ele disse: aí você está jogando pesado, aí não dá. Aí eu falei: pois bem, deixa eu te falar uma coisa. Se eu quiser, eu pego um cigarro teu e fumo agora. Você sabe por quê? Que eu sou livre para escolher, eu tenho autonomia sobre o que faço. O escravo não tem autonomia. Se eu quiser, eu fumo agora. E falei para ele: acende um cigarro. E ele acendeu o cigarro. Eu peguei o cigarro e disse assim: sabe por que eu não vou fumar? Porque eu escolho o que eu quero e eu escolho o que eu faço, porque eu sou livre para escolher. Não é Jesus que está dizendo para eu não fumar, não. Ele não vai me impedir de fumar se eu quiser fumar. Oh, aleluia. Joguei o cigarro no chão. Falei: sabe por que eu fiz isso? Porque eu posso, eu escolho não fumar. Você não tem escolha, você fuma porque não pode se libertar. A Bíblia diz que aquele que é vencido pelo pecado, do tal torna-se escravo. Eu falei: se eu quiser, eu saio agora e vou para a noite. Indo para a noite, eu posso me prostituir à vontade, porque Jesus não vai me impedir de fazer isso. Mas sabe por que eu não vou? Porque eu escolho não pecar. Eu sou livre. A fatura, o cartão está na minha mão, mas eu não vou comprar, porque eu escolho não usar. E eu disse para ele: se eu quiser, eu bebo, eu fumo e eu me prostituo. Isso é uma questão de decisão minha. Não faço porque não quero. As pessoas estavam olhando aquele embate espiritual e eu fiz a pergunta que todos queriam ouvir e que só pôde ser feita porque o Espírito Santo estava gerenciando aquele quadro. Quem é livre aqui? Eu ou você? Ele coçou a sua cabeça e disse: você tem razão, eu sou escravo do pecado, você é livre. Sabe, queridos, o braço do pecado é para te tirar do centro da vontade de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Uma hora chega a fatura. É um campo minado, é ingressar no caminho do pecado. E eu quero sintetizar o caminho do pecado como tudo aquilo que Deus desagrada, tudo aquilo que Deus abomina, tudo aquilo que Deus não se apraz, é pecado. Por isso nós, seus servos, precisamos construir um relacionamento, uma vida com Deus, que faça com que o Espírito Santo sinalize para nós que estamos entrando em um caminho
morte. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 diz assim: sejam obedientes a Deus e não deixem a vida de vocês, que a vida de vocês sejam dominadas por aqueles desejos que vocês tinham quando eram ignorantes. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês sejam dominadas por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Deixa eu dizer uma coisa para você. O pecado é um vírus pior do que o corona, porque o corona vão se encontrar a cura. Quem tem corona será curado de corona, mas quem tem pecado não é curado de pecado. Pastor, e Jesus nessa história? Não, Jesus não cura pecado, Ele te dá controle sobre o pecado. Porque se curar pecado, a gente não tem pecado, e se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. É o que a Bíblia diz. Uma vez pecador, sempre pecador. A diferença é que Jesus te dá controle, te dá autoridade para vencer o pecado que tão de perto te rodeia. Somente Jesus pode te impedir de pecar. O vírus está aí dentro, o vírus dorme com você, mas ele não destrói você. Sabe por quê? Porque o Senhor te deu uma dosagem de remédio que faz você parecer que não tem pecado. Aleluia, glória a Deus. Você conhece pessoas assim? Que se disser que pecou, você se escandaliza. Tem gente que a gente já sabe, né? Tem gente que se falar fulano fez, eu já sei, está acostumado. Mas tem gente não. Tem gente que é tão fechado com Deus que o dia que ele pecar, as pessoas vão se escandalizar. Mas ele tem pecado também, querido. A diferença é que ele tem controle. Tenha controle. Busque a presença de Deus para andar num caminho que não tem minas, para andar num caminho que não tem bombas, porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E aquele que andar no caminho chamado Jesus não andará em trevas, andará em luz, e na luz você vê todas as coisas. Sabe, queridos, saiam destes caminhos onde o seu fim não é o melhor. O temor se extinguiu. Hoje se peca e se toma ceia. Hoje se peca e se faz o que quer fazer. Continua cantando, continua tocando, continua pregando. Porque o temor se extinguiu. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Saiam dos campos minados. Se deixem guiar pelo Senhor. Jeremias capítulo 21, versículo 8, diz assim: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e da morte. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse caminho está diante de mim. Esse caminho está diante de você. E no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 a 28, ele ainda diz assim: eis que ponho diante de vocês o caminho da bênção, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a bênção para que viva. Porque senão, automaticamente você vai estar escolhendo o caminho da maldição. Há caminhos que parecem bons, mas o seu fim não é o melhor. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 diz assim:
porfiai, por entrar pela porta estreita, pois larga é a porta, e largo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. O caminho de Jesus, ele é estreito porque as possibilidades, as oportunidades são menos, porém são melhores. Satanás tenta compensar isso para atrair a tua atenção, te dando um leque de oportunidades. Larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Saiam do caminho minado. Isaías capítulo 55, verso 7 diz que o ímpio abandone o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o Senhor, porque é rico em perdoar. Deixa eu falar uma coisa importante. No mundo em que há mais juízes do que réus, muitos de nós têm dificuldade de manifestar a nossa iniquidade, a nossa transgressão, porque a confissão, em vez de gerar perdão, vai gerar críticas, e muitos vão se fechando. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Deus está dizendo através do livro de Isaías 55, verso 7, que o ímpio abandone o seu caminho ímpio, que o iníquo abandone os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. No final, tudo se resume entre eu e Deus, entre você e Deus. Ninguém poderá lhe colocar no céu, e nem tampouco lhe lançar no inferno. Mas Deus é aquele que tem poder, tanto para uma coisa como para outra. E Ele está dizendo: se converta, deixe o ímpio seu caminho de impiedade, e que o iníquo, aquele que maquina o mal, se converta dos seus pensamentos, deixe os seus pensamentos maus e se converta ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar, Ele é bom. Por isso eu quero lhe induzir nesta noite, se é que eu posso, porque eu sempre digo que as minhas palavras, elas têm o poder apenas de chegar até as tuas orelhas. Da orelha para dentro, da orelha para o ouvido, da orelha para o coração, só o Espírito Santo. Por isso eu, como voz de Deus, levo a sua palavra às tuas orelhas, mas o Espírito Santo, Ele está levando a palavra ao teu coração. Glória a Deus. Porque é Ele quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Se o Espírito Santo não mudar a tua história, eu não posso mudar. Se o Espírito Santo não mudar a tua sorte, nenhum de nós poderemos mudar. Aleluia! Por isso, ao ouvir a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você da Igreja Cristã de Nova Vida em Quatro Flora, você tem dois pastores, pastor Alex e pastor Mirajara, para te aconselhar, para te orientar, para te ajudar, para não incutir sobre a sua vida peso sobre o seu erro, mas nós lhe ajudaremos a se achegar a Deus. E tenho certeza que você que é de outro ministério, que está ouvindo, certamente tem um pastor de Deus sobre a tua
que Ele tem o melhor para você. Se converta ao Senhor. Que caminhos você tem percorrido? Caminhos de morte ou caminhos de vida? Nem tudo é o que parece. Orar a Deus, levar a Deus os nossos anseios, é o primeiro passo de alguém que deseja acertar muito mais do que errar. Quais os conceitos você tem aplicado em sua vida? Eu não quero falar de política, mas eu quero dizer uma coisa. Eu conheço alguns pastores, alguns amigos, que não sei por que motivo apoiam o regime comunista, apoiam pessoas que trabalham contra a família, que pregam e lutam pela legalização do aborto, políticos que, para destruir o presidente, não se importam com vidas, porque estão impetrando no Supremo Tribunal uma petição para impedir o uso de medicamentos que estão aí para conter o avanço dessa pandemia. E eles dizem que é para destruir um sistema fascista. Não importa quantas vidas morram. Que conceitos essas pessoas têm para se dizerem cristãos e praticarem o apoio a pessoas que lutam pela legalização das drogas? Que conceitos você tem aplicado em sua vida, meu irmão? Como você espera se deparar com Deus no dia do juízo? Deixa eu dizer uma coisa para você. No dia do juízo, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. O meu estará dobrado, o teu também. Mas aí haverá uma diferença para alguns. E eu quero exemplificar da seguinte forma: um campeonato de futebol de pontos corridos, onde um determinado time que tem atingido um patamar diferenciado entre todos os outros alcançou pontos suficientes e já é campeão por antecipação. Ele vai cumprir todos os outros jogos apenas por tabela. Vai cumprir tabela, mas ele tem que cumprir. Mas é isso que eu quero dizer para você naquele dia do juízo. Alguns estarão dobrando os seus joelhos para cumprir tabela, porque a palavra diz que todo joelho se dobrará. E outros estarão lá dobrando os seus joelhos e serão eliminados, rebaixados à segunda divisão da vida. Por isso, queridos, João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesse caminho, querido, não há mina. Nesse caminho não há explosões, não há destruição. Apocalipse capítulo 3, verso 10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo todo, para experimentar os que vivem sobre a terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Estamos pisando em território inimigo. Satanás tem buscado tirar a nossa atenção e atrair a nossa atenção para si, para praticarmos aquilo que Deus não se agrada, para fazermos aquilo que Deus
não se apraz. Uns estão vivendo no comodismo, não querem nada com nada e não fazem nada com nada. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Um espírito de Zeca Pagodinho. Outros já não se envolvem porque são senhores de si mesmos, autossuficientes, não precisam de igreja, não precisam do irmão, até que, mas eles entendem que não precisam. E outros mergulharam no pecado, se dissociaram do santo dos santos, e estão agora em território inimigo, podem explodir a qualquer momento. E Deus ali deixa, porque é uma questão de escolha. Sabe, o filho pródigo, ele teve uma sorte que nem todo mundo tem. Ele conseguiu sair da presença do pai. Ele conseguiu ir para a Babilônia, para o mundo do pecado, fazendo aquilo que o seu coração pedia. Ele pisou em algumas minas que explodiram, tirando a sua dignidade, tirando o seu prazer de viver, pondo-o em vergonha e o tornando solitário. Já não era mais autossuficiente, mas ele teve uma sorte que poucos conseguem. Como ele sabia o caminho de volta, ele conseguiu voltar. Mas quantos saíram e jamais voltaram? Porque foram mortos nas armadilhas de Satanás. Por isso o Senhor nessa noite está dizendo para você: olha para o caminho chamado Jesus. Nele não há erro, nele não há pecado, nele há vida, nele há esperança. Por isso, o apelo que eu te faço nessa noite: se você está trilhando um caminho diferente daquele que Deus projetou, se converta, se arrependa. Eu vou orar pela sua vida agora, e eu quero que você, na sua casa, no seu ambiente, falando com Deus Todo-Poderoso, reconheça que você precisa sair desse campo minado e andar no caminho, nas veredas tranquilas. O Senhor disse, o salmista escrevendo disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Andar longe da palavra, andar longe dos conceitos de Deus é suicídio espiritual. Você pode explodir. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida agora. Aleluia. Eu queria que você agora fechasse os teus olhos, pusesse as mãos no seu coração e orasse comigo. Pai, nós queremos invocar a manifestação da tua graça na forma de cuidado sobre esta pessoa. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa proteger de toda a cilada do maligno, de toda a artimanha